Fala pessoal, Cristiano, aqui da Crescer Indústria de Automação. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo aqui, aí estava muito focado em algum projeto. Hoje eu vou falar sobre o seguinte, ó, entrada analógica de ESP32, mas todos os conceitos que eu vou abordar aqui também servem para qualquer tipo de entrada analógica, tá? Vou falar sobre estabilidade de sinal de leitura e vou falar também sobre linearização, né, que é curva de correção, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó, nessa imagem aqui? Eu estou com um gerador de tensão aqui, para ir de 0 a 3,3 volts, que é a escala do SP32, e estou aqui, eu já estou lendo a entrada analógica, tá? Então, se eu mudar aqui no potenciômetro aqui, também muda aqui o valor leitura. Aí vocês vão dizer, essa leitura está variando muito, né? Então a gente tem que sair desse conceito de muito ou pouco e tem que começar a quantificar isso aí. Então vamos ver quanto que essa leitura está variando, tá? Então aqui no monitor serial, se eu parar de marcar aqui a autorrolagem, eu vou limpar os valores para pegar esses valores somente com a tensão estabilizada em 2,3 volts, tá? Aí eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl A, ele vai selecionar todos esses valores aqui do monitor serial, tá? Aí vou vir numa planilha de Excel, vou limpar aqui os valores que tinham anteriormente e vou colar aqui. Então o que que eu estou fazendo aqui? Opa, eu não dei o Ctrl C lá no meu Ctrl A. Ctrl A, Ctrl C. Não dei o Ctrl C. Aí vem aqui, limpei e dou Ctrl V. Agora sim eu vou começar a analisar o que que é essa estabilidade ou essa variação, tá? Essa fórmula aqui, ó, do Excel é uma fórmula para calcular desvio padrão, ok? Isso que dá uma ideia de variação, de oscilação de leitura. Eu vou explicar um pouco do conceito de desvio padrão rapidamente, mas é uma forma de vocês transformar esse conceito, varia muito, varia pouco, em algo numérico, e entender o que que é essa variação. Aqui no Excel, eu estou numa versão em inglês, tá? Ele tá Standard Dev, tá? Que é esse ST de Standard, que é desvio padrão. Se você tiver com uma versão portuguesa, vai ser 10 VPED, tá? Aí vocês vão encontrar também essa fórmula. Então, o que que eu quero fazer aqui? O que que eu estou mostrando aqui? O desvio padrão para essa quantidade de números que eu peguei aqui, e muda em função da quantidade, mas não vou entrar nesse nível de detalhe, tá? O desvio padrão dessa quantidade de dados está em 8. 8 é o número desse cálculo de desvio padrão, tá? Ainda não me diz muita coisa, tá? Mas o que que acontece? Esse número aqui que eu estou lendo, essa entrada analógica, ela é de 12 bits. 2 na 12 dá 4.096. Então, essa entrada analógica, ela varia de 0 a 4.095. Então, eu posso comparar esse desvio padrão com o meu fundo de escala, tá? Esse desvio padrão em relação ao fundo de escala, ele está em 0,2%. Tá ali, ó, tá aqui o cálculo, ó. Dividindo o meu desvio padrão pelo fundo de escala, eu posso dizer que o meu desvio padrão é 0,2% do fundo de escala, ok? Então, esse é o desvio padrão. Aí começa a me dar uma ideia de tamanho da minha variação. Deixa eu explicar rapidamente para vocês, tem uma figura aqui que eu deixei separada. O que que é o conceito de desvio padrão, ó? O símbolo do desvio padrão é aquele carinha ali, tá? O sigma, ok? A letra grega sigma. Então, o que que significa o desvio padrão? Significa o seguinte, ó. Se eu pegar a média desse valor aqui, vamos pegar a média desse cara aqui, ó, igual a average. Deixa eu botar do lado aqui para poder selecionar a coluna toda, tá? Igual a average, média desse cara inteiro, fecha aqui o parênteses daqui. Então, a média está dando 2.580. Então, se eu pegar, aqui está a média, tá? Esse centro aqui é a média. Então, aqui estaria o 2.580. Se eu colocar um desvio padrão para a direita, significa que 34% das minhas leituras
vão estar entre a média e um desvio padrão para a direita. Ou seja, 34% das minhas leituras vão estar entre 2.500, 2 ponto não, 2.580 até 2.588, arredondando. Ali vai estar 34% das minhas leituras, tá? E assim por diante. Então, se eu pegar um desvio padrão para a direita, um desvio padrão para a esquerda, 68% das minhas leituras vão estar entre a média mais um desvio padrão menos um desvio padrão. Então, isso começa a dar uma ideia de variação, tá? E se eu colocar três desvios padrões para a direita, tá? E três desvios padrões para a esquerda, eu vou ter 99% das minhas leituras, tá? Essa aqui é uma curva normal. Ou seja, vamos pegar aqui, ó. Isso vezes 3. Aqui dá três desvios padrões, tá? Então, isso mais isso aqui e isso menos isso aqui, tá? Significa, nesse meu sistema de medição, tá? Que 99% das leituras que eu fizer nele vai estar entre 2.556 e 2.605. É isso que significa o desvio padrão, tá? Então, nessa faixa de valores vai estar 90%, 99% das leituras que eu fizer. E aí, depois, com esses nomes que eu estou largando aqui no vídeo, vocês podem estudar mais, tá? Se tiver interesse. Isso é um conceito de estatística. Beleza, então criei aqui, né, um fundamento falando sobre variação, tá? Tá, Cristiano, mas esse 0,2% para esse sistema que eu vou trabalhar é muita coisa. Como é que eu poderia fazer para reduzir essa variação, tá? Eu já estou aqui alimentando a minha placa aqui, que tem o SP32, eu estou alimentando ela com uma fonte chaveada, industrial, então isso já é uma boa situação. E estou aqui com um gerador de tensão. Deixa eu voltar aqui minha câmera. Gerador de tensão a bateria, tá? Então também é uma boa fonte de sinal. Então, eu vou falar agora na programação, tá? Esse código aqui que eu estou fazendo, eu estou imprimindo aqui na porta serial e eu coloquei uma variável que eu chamei de filtro, que eu vario ela no monitor serial, tá? Então, eu estou com um filtro agora ou seja, eu leio uma vez a analógica e divido por tá? Então, é isso que eu estou fazendo agora. Se eu fizer a média de mais valores, eu posso melhorar essa estabilidade, tá? Então, é o que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer uma média agora e a leitura ela está bem instantânea, a leitura está muito rápida, tá? Eu vou falar só sobre estabilidade. O que que se perde fazendo a média? A gente começa a ter um pouco de lentidão, mas em matéria de SP32 ainda fica na ordem de microsegundos. Então dá para fazer média aí de 10 valores tranquilamente. Então eu vou fazer média de 10 valores, tá? E que eu já vi não chega a mudar a taxa de tempo. Deixa eu tirar o timestamp para eu poder calcular a média. Vou limpar aqui, ó, que eu limpo aqui o monitor serial. Deixa alguns valores ali acumular, tiro a autorrolagem, dou um Ctrl A para selecionar tudo, dou um Ctrl C para copiar e vamos ver o que que vai acontecer com o meu desvio padrão agora, tá? Volto aqui para o meu Excel, limpo os valores que tinham antes, lembrando que era 0,2%. E agora, o que que eu tenho agora, tá? O desvio padrão era 8. Eu até podia registrar aqui, né? Vou fazer uma tabelinha aqui. Então, com uma leitura, com uma amostra, eu tinha 8 de desvio padrão e que dava 0,2%, tá? Agora eu estou tendo com 10 leituras, então lá ali dentro do SP fazendo uma média de 10 leituras, eu estou tendo 2,5 de desvio padrão, tá? E isso representa 0,06% do fundo de escala, ok? Agora eu vou fazer uma média de 100 valores. Vamos olhar o timestamp aqui para ver se vai piorar muito. Qual é a taxa? Quanto tempo está demorando? Eu tenho um delay aqui de 100 milissegundos, tá? E aqui eu estou tendo ali, ó, 57.673, 57.767. E aí é erro até do monitor serial, tá? Porque está dando menos de 100 mili. Vamos ver se agora eu fazendo uma média de 100 valores se vai piorar esse cara aqui, tá?
Deixa eu botar aqui 100. Botei 100 e agora está fazendo uma média de 100 valores. Vamos ver como é que está o timestamp. Olha aqui, ó, 32.912, 33.05. Então ele ainda mostra aqui menos de 100 milissegundos. Então tá rodando bem aqui, não perdi grande tempo mesmo fazendo uma média de 100 valores. Vamos preparar para pegar os valores e calcular o desvio padrão. Ctrl A, agora eu volto para o Excel aqui, limpo, só dei Ctrl A, não dei Ctrl C, né? Vamos de novo aqui. Ctrl A, Ctrl C, volto para o Excel, colo os valores, vamos ver aqui, ó. Desvio padrão com 100 leituras deu 1, tá? E em percentual deu 0,025%. E agora eu vou fazer o último deles com 1.000 valores. Então ele vai ler 1.000 vezes a entrada analógica, tá? E vamos ver o que que dá. Depois eu vou fazer a curva de linearização. Deixa eu ver como é que está a bateria do meu gerador ali. Vou entrar com 1.000 aqui. Vamos ver como é que fica o timestamp, se agora começa a dar um atraso já impactante nos 100 milissegundos. Então aqui, ó, 51.644, 51.782. Então aqui já adicionou uns 40 milissegundos, né? Vamos ver se dá nos outros também aqui. 244, 431. Aqui deu uns 110 milissegundos, tá? Então é isso aí, tá nessa taxa aí, tá? Para ter essas medições com precisão, eu teria que ter no próprio código armazenar um tempo inicial, um tempo final e subtrair os dois, tá? Para não precisar depender do. Mas aqui é só para ter uma referência. Então vamos fazer a leitura e vamos ver como é que fica o desvio padrão. Limpei. Olha aqui como ele só visualmente já dá para ver que ele varia muito pouco, né? Ctrl A, Ctrl C, voltamos para cá, depois a gente dá uma olhada nos dados. Com 1.000, média de 1.000 amostras, né? 0,548, arredondando, e o percentual 0,13%. Então, com isso aqui, ó, dá para melhorar significativamente, né, o sistema de medição, ó. Então, a gente saiu aqui de 8 de desvio padrão para 2,5. E agora vocês já sabem o que é um desvio padrão, né? Agora eu vou linearizar. Vou fazer o seguinte, eu quero que essa minha entrada analógica seja um multímetro, tá? Então, eu vou entrar aqui com volt, que é o meu padrão, e aqui é o valor que o SP mostra, tá? E aí nós vamos fazer uma função matemática para mostrar a tensão no monitor serial. Então vamos lá. Vou colocar aqui, deixa eu deixar esse cara aqui, que vai ser a nossa tabela de apoio. Deixa aqui. Agora esse cara aqui fica sempre mostrando. Nós vamos trabalhar com o valor 10. Trabalhar com 100, mais estável. Limpa, autorrolagem. Tá bom. Deixa eu botar aqui também a minha entrada analógica. Aqui, vou deixar aqui embaixo que nós vamos vendo junto aqui. Vou zerar ele aqui. Zerei. Eu vou fazer duas leituras que eu quero ver faixa morta, tá? De subida e de descida para a gente linearizar. Opa, celular. Então aqui, zero. 0 volt lá no SP zero, tá? Só que aqui tem uma faixa morta aqui. 0,1, nada. Aqui, ó, no 0,2 que começou a leitura. Então, 0,2 volts. Então, estou ensinando vocês a analisar um sistema de medição, tá? Beleza, agora eu vou de... um em um. 1 volt, 2 volts, 3 volts. Depois quero ver aonde que ele chega no 4.095, tá? Então, vamos lá. 1 volt. Aí depois nós vamos ver se é linear ou não. 1.000 e
17. Uma média aqui. Agora eu não estou avaliando estabilidade. 2 volts. 2 volts, 2.223. 2.223. 3 volts. 3 volts. 3.694. 3.694. E agora eu vou ver em que tensão que ele chega aqui, ó. No 3,1, vou pegar ele. Não vou nem pegar o 4.095, porque ele. Eu vou dizer que ele vai medir no máximo essa tensão aqui, tá? Não vou porque eu não tenho resolução aqui no meu variador. 3.929. Agora eu quero que o meu ESP seja um multímetro, tá? Então eu vou ver que valores eu posso multiplicar e somar, desde que seja uma reta também. Então deixa eu ensinar vocês isso aqui também, ó. Aí vamos inserir um gráfico de dispersão, tá? Esse aqui mesmo. Então tem que ser um gráfico de dispersão, tá? Para que ele tenha uma escala variável. Vou selecionar dados. Select date. Vou adicionar uma linha. Aí o que que eu quero? Eu vou considerar assim, ó. Y. Ah, não vai dar para escrever. Deixa eu cancelar aqui. Eu quero fazer o seguinte, ó. Y é igual a AX mais B, tá? A equação da reta. Então, eu quero que o Y seja a tensão. Então, eu vou deixar a tensão no eixo Y e a entrada é o X. Então, eu vou deixar o valor do que aparece no SP no X. Então, vamos lá. Select data, adiciona. Então, em X, eu deixo o valor que o SP lê, tá? E em Y, eu deixo o valor que eu quero que ele mostre, tá? Ok. E aí que eu digo, ó, eu vou até dar uma dica. A gente diz, o SP é ruim, ou ele mede mal, ou ele tem alguns problemas que todo sensor tem. Basta saber usar que ele deixa de ser problema, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui, exatamente. O que que a gente tem que perceber aqui, ó? Ele talvez tenha uma não linearidade, tá? Então é isso que ele está mostrando para nós aqui, ó, uma não linearidade. Só que se eu sei que ele tem uma não linearidade, eu posso corrigir essa não linearidade, tá? De que maneira? Matematicamente. Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ensinar aqui vocês como é que a gente corrige isso. Agora no Excel, tá? Então, eu tenho aqui as minhas leituras. Eu vou ensinar. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso definir uma correção de 0 até aquele 0,2, mas ali, como para mim é faixa morta, eu não vou nem considerar. Eu vou considerar ele inapto a ler tensões abaixo de 0,2. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu adicionar uma linha de tendência. Excel. Adicionar ADD Trendline, tá? Aí vem o que ele me pergunta aqui, ó. Tinha que estar com aqui, tá com o gráfico aqui. Então aqui, ó, se eu usar uma reta, deixa eu exibir a equação para vocês. Display equation. Então assim, ó, se eu usar uma equação de reta para fazer essa correção, eu vou ter aquele erro no meio ali, ó. Aquele erro maiorzinho no meio. Se eu usar um polinômio de segundo grau, praticamente eu vou zerar o erro. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou ensinar vocês a usar esse polinômio de segundo grau aqui. Se bem que para o fator A, fator zero não vai ser bom aqui, porque ele está na -8. Deixa eu ver se tem outro comportamento que corrige melhor. Exponencial não, linear a reta, logaritmo não, polinômio, potência também não. E aqui eu vou vendo, ó, como é que ficam os maiores erros em média móvel.
Que mais fácil que o polinômio seria uma equação até aqui e uma equação até aqui. Duas equações de reta seria fácil. Esse polinômio eu não vou conseguir implementar, porque ele está aqui, ó. Esse fator A é ax ao quadrado mais bx mais c. E esse fator aqui, A, é um valor muito baixo, é 0, tem 8 oitos. Isso é ruim de programar. Eu vou trabalhar, como eu quero mostrar para vocês o estado da arte, eu vou trabalhar com quantas retas forem necessárias, tá? Então vamos fazer isso. Pego esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver como eu faço para selecionar a figura. Aqui, beleza. Eu vou trabalhar com essa primeira correção até 2 volts. Tá? Então, eu vou implementar ela agora, ok? Vamos lá. Aqui é int, int valor lido, valor lido, igual a esse cara aqui, dividido pelo filtro, tá? Aí, o que que eu quero agora? Eu quero atenção, float, tensão, é igual ao valor lido, que eu, para garantir, eu vou dar um float nele, eu vou converter ele em float, tá? Para não ter problema. Valor lido vezes 0,8. Tá muito arredondado esse número. Nós temos que dar mais resolução para ele. Como é que eu faço isso? Aqui. Ah, vai uma aulinha de Excel já, né? Test Options. Preciso dar mais resolução para esse número aqui que está com pouco. Número. Onde é que é isso aqui mesmo? Onde é isso aqui? Até o fator de soma tá bom. Formato. Vamos ver se tem um formatar. Vou clicar com direito. Formate trend. Formate trend labels. Number. Number. Agora eu boto casa decimal. Vou botar umas 8. Beleza. Aí aqui tem 5 algarismos significativos aqui, ó. Esses caras que me interessam, tá? Vou pegar eles aqui. Ctrl C e vamos ao Arduino aqui. Ou SP. Bom, mais isso aqui. Mais isso aqui. Então, if, if o valor lido for menor que 2.223, isso aqui, for menor que 1.223, vai usar essa equação aqui. Então, não vai rolar, né? E aqui eu tiro a declaração. Else, else, vamos fazer até 3 volts, tá? Eu não vou ler acima de 3 volts. Else vai ser essa outra equação aqui, ó.
Tá, 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 tá. Aqui para cima. Vou fazer uma outra equação aqui, ó. Essa aqui, tá? Vai corrigir só aquela. Vou fazer um voltímetro perfeito aqui, tá? Então tem que aumentar as casas aqui. Clica com direito, Format Trend Label, General Number, bota 8 aqui também. Pega esse cara aqui, Ctrl C. Já tá durando a minha bateria aqui. Deixa eu Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V, ponto e vírgula. De novo, Ctrl C, aqui, Ctrl V, aqui é ponto, e aqui o fator de soma, não precisaria tantas casas. Aqui lá, ali, ponto. Todos são somando, tem nenhum subtraindo, somando, somando. Então tá. E aí vamos imprimir a tensão. Vamos ver se a gente fez um voltímetro estado da arte aqui. Vamos deixar ele aqui. 3.10. 3.10 não conta. A gente não corrigiu ali perfeitamente. Que conta vai ser o de 0,2. O que que conta para nós? Vamos botar aqui. Excel aqui embaixo. Que conta isso aqui, de 0,2 até 3 volts. Esse cara aqui, deixar esse cara aqui. Tá carregando o código, tá? Carregar. O que que deu errado? Faltou um ponto e vírgula aqui. Vai de novo. Aqui esse cara e a leitura. Aqui a gente vê o compilando ali. Minimizar o Excel. Lá a gente está vendo compilando. Precisa disso. Compilando sketch. Está conectando, está carregando. Está carregando. Vamos ver se ficou um multímetro perfeito. Então, 310 não vale. Vamos lá para o 02. Então, 02 está mostrando 02, né? Com aquele desvio padrão. Vamos ver 1 volt agora. Como é que tá? Ó, 1 volt. Né? Ah, eu quero 3 casas. Acho que é isso aqui. Aqui já dá 3 casas, se eu não me engano. Esperar, né? Enquanto isso, se inscreve no canal aí. Quem ficou olhando até agora. Carregar, vamos ver se vai vir as 3 casas. Aí, 3 casas. Ó, aqui. Beleza. Então tá aí, ó. Voltímetro como dizia o padrão que a gente viu para a média de 100 valores, né? Vamos para, vamos ver, 1,5 volt aqui. 1,5 volt, 2 volts e, por fim, 3 volts. Ok, pessoal? Então mostrei aí algumas maneiras, tá, de fazer essa, avaliar a instabilidade, né, e linearizar os medidores. Se fosse pressão, qualquer outra grandeza, seria a mesma metodologia. Tá ok? Estendeu, mas é um vídeo aí que é um conhecimento que é precisa
ser registrado aí e divulgado. Grande abraço, até o próximo vídeo aí.